que o fenômeno El Niño vai permanecer com forte intensidade no mundo inteiro até o começo do ano que vem. Tempestades, ondas de calor são características de um clima influenciado pelo El Niño. Na região norte, o calor vai aumentar. Tendência, a probabilidade é muito alta de que a gente tenha um evento muito forte no final deste ano, início do próximo ano. O Super El Niño aí tá preocupando demais todo mundo, né? Onde chove, a tendência é que chova mais, aonde nós temos aumento do calor, que isso ocorra também com maior intensidade. Seca violentíssima, cara. Seca no norte, nordeste, centro-oeste. Isso. E enchente no sul para terminar de destruir o Rio Grande do Sul. É né? isso aí, é isso mesmo. Você acabou de ver o que a televisão e as redes sociais estão mostrando todo dia. O El Niño chegou com força máxima, está quebrando recordes de temperatura e deixando o agronegócio inteiro encucado. Mas se você parar para pensar, a grande mídia só sabe falar de lavoura de soja, de safrinha de milho e de boi gordo. Parece que ninguém lembra de quem está no chão da roça, ralando duro com a criação de ovelhas. O problema é que seu consultor técnico, o vendedor da casa agropecuária ou o seu vizinho não vai te avisar a tempo. E eu preciso ser muito sincero de amigo para amigo com você logo no começo desse vídeo. Se você continuar tocando seu rebanho do mesmo jeito que sempre faz, achando que esse clima é só mais uma seca como os outros anos, você corre um sério risco de ver os seus animais morrendo de fome, suas ovelhas abortando e o seu bolso quebrando antes mesmo do final do ano. Eu canso de ouvir produtor dizendo que ovelha é o bicho rústico, que Santinês e Morada Nova aguenta qualquer coisa na seca, ou que as raças de corte em geral aguentam de boa o calor. Meu amigo, tira essa ilusão da sua cabeça agora mesmo, até porque a rusticidade tem limite. O El Niño não está trazendo uma seca comum, ele está vindo para mudar completamente a regra do jogo e espremer a margem de lucro de quem não estiver preparado. Quem for pego de surpresa vai ver o prejuízo quando fizer as contas, mas quem souber o que fazer agora, vai usar essa crise para se destacar, para salvar o rebanho e ainda ganhar dinheiro dos desavisados que vão entregar mercadoria a qualquer preço. Mas para a gente entender, nós precisamos olhar primeiro para onde tudo começa, a boca do animal. E o primeiro grande golpe do El Niño acontece direto nas nossas pastagens. Diferente do boi que tem uma língua comprida e consegue comer capim mais alto, o ovino tem aquele hábito de pastejo muito baixo, quase rente ao solo. Eles raspam a grama até a raiz, e quando o calor extremo do El Niño chega, a evaporação da umidade do solo acontece. A terra frita, o capim perde totalmente a capacidade de rebrotar e aquela pastagem que parecia bonita ficou falhada e ruim. Para quem me acompanha e cria na caatinga, o perigo é ainda mais traiçoeiro. O criador já sabe que vai ser quente, que vai torrar tudo, mas a diferença é que a seca provavelmente vai chegar mais cedo, como já está acontecendo. Inclusive teve gente aqui perto de mim no interior de Sergipe que perderam as culturas de milho e amendoim por falta de chuva, e essa seca pode durar mais tempo. O verão tá começando, as ovelhas estão sentindo um pouco do peso do verão, né? Por conta que o mato já secou, já não tem forragem verde, já não sei as folhas. Eu já tô começando a fazer o manejo, onde eu tenho um capinzinho plantado, botana habilitada. Se eu não botar, não tem salvação não, viu? Capaz de morrer de fome na caatinga. O sol forte acelera a queda das folhas das árvores nativas muito antes do tempo. E em poucas semanas de calorão, a caatinga fica cinza, limpa e sem aquela folhagem que as ovelhas em anos normais comeriam para sobreviver. E para piorar, a água dos açudes começa a sumir muito mais rápido por causa da evaporação. A água que sobra no fundo do poço ou do barreiro fica super concentrada. Vira uma lama salobra, cheia de minerais pesados e sujeira. E se a ovelha beber dessa água, ela para de comer, desidrata e começa a adoecer de dentro para fora. A Embrapa já alertou sobre a degradação acelerada das pastagens e a perda de suporte forrageiro em anos de forte influência desse fenômeno climático, mostrando que a falta de planejamento para a estocagem de alimento no período crítico é o principal fator de falência na ovinocultura de corte. E não pense que o problema é só na seca do Nordeste ou do Centro-Oeste. Se você cria ovelhas na região sul do país, o El Niño vai fazer o contrário e castigar o produtor com excesso de chuva e temporais isolados. O solo fica completamente encharcado por semanas, virando um lamaçal dentro dos piquetes. E para o ovino, o excesso de lama é muito ruim para os cascos. O casco amolece, abre frestas e vira a porta de entrada perfeita para bactérias perigosas, causando podridão nos cascos, a famosa manqueira ou em inglês foot rot. O animal sentindo dor não consegue andar para pastar, deita no chão úmido, perde peso rapidamente e os borregos novos acabam morrendo de pneumonia por causa da friagem e da umidade constante. Olha a complexidade de tudo isso que está por vir, mas antes de eu te revelar qual é o inimigo invisível e mortal que vai se proliferar no seu pasto rapado por
por causa desse clima desregulado, dá pra você fazer um favor pra mim? Clique no botão de se inscrever e deixar o like. Eu estou trazendo esse alerta em primeira mão para proteger o seu bolso e a sua criação, então a sua inscrição ajuda demais a nossa comunidade. E aí, já deixou o like, se inscreveu? Então vamos continuar. Olha que doideira. Muita gente acha que verme só dá problema em época de muita chuva e inverno, mas o El Niño faz uma coisa muito perigosa. Como as chuvas ficam totalmente desreguladas e vem aquelas pancadas isoladas seguidas de um calorão escaldante, o chão do pasto vira como se fosse uma estufa. Essa combinação de mormaço com aquela umidade rápida no pasto que já está rapado e curto é o cenário ideal para monstros contortos, aquele que chupa o sangue da ovelha por dentro e causa uma anemia violenta. Como o capim está muito baixo por causa da seca, a ovelha é obrigada a comer colada no chão, e é ali, bem na base do talo, que as larvas dos vermes ficam concentradas esperando para serem engolidas. E o rebanho se infesta de uma vez só, o bicho começa a emagrecer, fica com o olho branco, dá aquela papeira e se você bobear, o prejuízo é certo. É a perca silenciosa que esvazia o aprisco, enquanto o criador acha que o animal está apenas sentindo o calor do dia. De acordo com estudos publicados sobre a dinâmica dos parasitas em pequenos ruminantes, a alteração no regime de chuvas e o aumento da temperatura média acelera o ciclo de vida das larvas no pasto, tornando os surtos de verminose muito mais agressivos e difíceis de controlar com remédios comuns. Aí, vendo o animal baqueado no pasto e cheio de verme, o produtor pensa, bom, já que o pasto acabou e o bicho está sofrendo, vou fechar o rebanho no coxo e tratar na ração. E é exatamente aí que o El Niño dá outra pancada no bolso. Como esse fenômeno bagunça o clima nas regiões produtoras de grão do país, a colheita da soja cai, o plantio de milho segunda safra acaba atrasando, ficando sem chuva na hora que o grão precisa encher. E o resultado disso, a produção nacional despenca e os preços do milho, do farelo de soja e da ração comercial dão um salto e disparam no mercado. A saca do milho decola e o núcleo que a gente usa para fazer a mistura no coxo fica o olho da cara. E a gente entra num beco sem saída. O capim sumiu, a ração disparou e o custo para manter uma ovelha comendo no coxo sobe tanto que começa a engolir toda a margem de lucro do negócio. Quem não se planejou e não fez um estoque de segurança antes do preço subir, começa a ver o dinheiro sumir do caixa da fazenda dia após dia. E é nessa hora que o desespero bate e muitos produtores pequenos cometem o erro fatal de começar a vender as suas matrizes e os seus melhores borregos a preço de banana, só para não ver os bichos morrerem de fome. É o chamado efeito manada, que joga o preço dos animais lá para baixo porque tem muita gente vendendo por desespero e pouca gente querendo comprar. E eu não quero ver você passando por esse sufoco, vendo o seu suor indo embora por falta de rumo, e é justamente para evitar que você cometa esses erros que quebram qualquer criador que eu desenvolvi o e-book do zero ao aprisco. Esse é o manual definitivo, o passo a passo para quem está começando agora e quer organizar a criação de ovelhas de forma profissional e lucrativa. Lá dentro eu te mostro como montar um manejo eficiente e como gerenciar os custos para o seu negócio dar lucro de verdade, sem depender da sorte ou do clima. O link para garantir o seu está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo e nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Clique lá para garantir a segurança do seu rebanho, porque o preço é irrisório perto do prejuízo que o manejo errado traz. E não é pouco, viu? Mas se você acha que o problema dos insumos caros e do pasto seco é a única dor de cabeça, o El Niño guarda uma armadilha ainda pior, que mexe direto com o coração da produção, a taxa de natalidade do seu rebanho. O calor extremo provoca um problema reprodutivo que ninguém enxerga a olho nu. E o primeiro ponto que a gente precisa encarar de frente é o estresse térmico severo. Quando a temperatura sobe acima do normal, o organismo da ovelha está em modo de sobrevivência. Se você cria raças lanadas, o sofrimento é óbvio. Mas mesmo para quem está aí no Nordeste com raça deslanada, como Santinês ou Morada Nova, o baque é grande. Quando bate aquele calorão de rachar o chão, o comportamento do rebanho muda completamente. Por exemplo, você já reparou que nos dias de sol mais quente, as ovelhas não querem saber de caminhar para comer, elas ficam paradas na primeira sombra que encontram, ou todas amontoadas perto do bebedouro. Tudo isso para minimizar o calor. Aqui na minha propriedade mesmo, como eu solto elas para pastarem no sítio de laranja, cara, no sol de meio-dia, quando eu vou dar uma olhada, elas estão lá pegando uma sombra nos pés de laranja. Uma ou outra vai estar em pé pastando. Inclusive, eu vou até fazer um vídeo sobre essa integração lavoura-pastagem que a gente adota aqui. Mas vamos voltar ao assunto. Os animais perdem peso mesmo tendo comida disponível no coxo ou no pasto seco, porque o estresse térmico tira o apetite deles. É o bicho gastando a energia para tentar não morrer de calor, enquanto num dia normal essa energia seria destinada para botar carne. Agora, o pior dessa história acontece por dentro, onde o olho do dono
dono não consegue enxergar. Se você tem ovelhas prenhas no terço final da gestação, o calor extremo reduz drasticamente o fluxo de sangue que vai para o útero. O organismo da mãe direciona o sangue para a pele e para os pulmões para tentar esfriá-la. E sem o oxigênio e os nutrientes necessários chegando na placenta, o feto sofre. O resultado disso é uma onda de nascimentos de borregos extremamente fracos e miúdos, que nascem sem forças nem para levantar do chão e mamar o colostro. É triste demais o criador trabalhar o ano inteiro e ver o filhote morrer nos primeiros dias de vida por causa de calor excessivo. E se você acha que o problema está só nas fêmeas, o prejuízo com o carneiro reprodutor consegue ser pior, porque o carneiro precisa manter a temperatura dos testículos mais baixa do que a do resto do corpo para conseguir produzir sêmen de qualidade. E é por isso que a bolsa escrotal deles é solta. Quando o ninho traz essas ondas de calor prolongadas, o corpo dele não dá conta de resfriar aquela região, e acontece o que a gente chama de degeneração testicular temporária. O carneiro continua ativo no piquete, mantém a libido aparente, pula nas ovelhas normalmente, mas ele está, como posso dizer, usando um arco sem as flechas, entendeu? O sêmen dele fica fraco, sem vigor nenhum, e ele não consegue emprenhar matrizes. O produtor só vai descobrir o tamanho do rombo meses depois, quando perceber que a taxa de parição da fazenda despencou e que ele perdeu toda a estação de monta por causa de um carneiro temporariamente infértil. A Embrapa já publicou estudos detalhados mostrando que o estresse térmico ambiental causa uma redução severa na qualidade do sêmen e aumenta a mortalidade embrionária precoce nas ovelhas, sendo um problema invisível da ovinocultura em anos secos. Agora veja bem, meu amigo, olhando assim o cenário parece uma catástrofe, não é? Dá até um arrepio pensar em ver a criação passando por tudo isso e o dinheiro indo por ralo abaixo. Mas eu te prometi de falar lá no começo do vídeo que quem tivesse a informação certa na mão não ia quebrar, e sim usar essa crise para crescer e se capitalizar. Agora que a gente mapeou todo o perigo real do El Niño, o pasto rapado, a explosão da verminose, a ração cara e o colapso na produção, chegou a hora da gente desenhar o nosso plano. Eu vou falar do que fazer na prática para reverter esse jogo e proteger o bem-estar animal e o lucro do rebanho. A primeira grande atitude que você precisa tomar dentro da sua porteira hoje mesmo se chama sombreamento estratégico. Meu amigo, bota uma coisa na sua cabeça: sombra para as ovelhas e para os borregos não é luxo. Se você deixar o seu rebanho o dia inteiro rodando num piquete limpo, sem uma única árvore ou uma cobertura para eles se esconderem daquele sol de rachado ao meio-dia, você está jogando a produtividade do seu animal direto no lixo. Eu quero que você pense comigo: o estresse térmico consome tanta energia do bicho que ele simplesmente para de produzir. É igualzinho a você deixar um carro fechado no sol e depois tentar entrar nele. O sofrimento é absurdo. Se a sua propriedade não tem arborização nativa, você precisa correr atrás para montar sombras artificiais. O uso de sombrite é uma saída rápida, barata e que se paga em pouquíssimo tempo. Você consegue erguer uma estrutura simples usando a própria madeira da roça, esticando o sombrite nos pontos mais altos do terreno onde o vento bate. Só de dar esse alívio para o rebanho, a ovelha já dá uma acalmada e o apetite volta a subir. Inclusive, para te ajudar, vou deixar alguns links na descrição e no comentário fixado de sombrites baratos que eu encontrei na internet. E o segundo pilar indispensável é o manejo da água. Ovinos são bichos exigentes com limpeza e temperatura da água que bebem. Se os seus bebedouros ficam totalmente abertos no sol, aquela água esquenta muito. Aí o animal chega com sede, encosta o focinho na água quente e recua. Ele prefere passar sede do que beber uma água superaquecida ou cheia de limo. E o perigo é que o animal que bebe pouca água, come menos. E se liga ao fato de digerir muito mal o alimento e, por consequência, perde peso. A solução para isso é simples e não precisa de investimentos absurdos. Você precisa cobrir os seus bebedouros. Use telhas velhas, palha de coqueiro ou até um pedaço de lona que for para fazer uma cobertura por cima do coxo de água. E além disso, crie a rotina de lavar esses bebedouros com frequência para tirar aquela baba, aquele limo que se acumula no fundo. Manter a água limpa e fresca faz o consumo do rebanho disparar, o que ajuda diretamente a resfriar o corpo do bicho por dentro e manter o metabolismo funcionando perfeitamente. A Embrapa reforça que o bem-estar térmico dos pequenos ruminantes depende diretamente do livre acesso à sombra de qualidade e da oferta constante de água limpa e fresca, sendo essas as primeiras medidas de manejo ambiental para evitar a queda na produtividade em períodos de estiagem prolongada. Mas agora nós precisamos encarar a realidade mais dura de todas. Não adianta nada o seu rebanho ter uma sombra fresquinha e uma água limpa se o estômago deles estiver batendo vazio porque o capim do pasto sumiu. É por isso que o próximo passo do nosso plano é o segredo mais valioso para você atravessar essa crise sem precisar gastar muito com ração cara: a construção da nossa reserva estratégica de alimentos. Se você esperar o
rebanho começar a sentir fome no meio da seca para correr atrás de volumoso, você já entra no jogo sabendo que vai tomar prejuízo. O verdadeiro ovinocultor profissional trabalha como uma formiga, junta a comida na época da fartura para usar no momento de escassez. E quando a gente fala em criar ovelha com El Niño castigando o país, a nossa estratégia de alimentação precisa ser certeira, sem espaço para amadorismo. Para quem me acompanha que está no semiárido, nós temos nas mãos uma das maiores riquezas, que é a palma forrageira. A palma não é apenas um alimento, ela é uma verdadeira caixa d'água viva dentro da sua propriedade. No ano de calor extremo e de evaporação acelerada, a palma entrega uma enorme quantidade de água e energia para as ovelhas. Mas o grande erro de muita gente é fornecer a palma pura no coxo. Como ela tem muita água e pouca fibra, acaba saltando o intestino do animal se usada sozinha. O negócio aqui é picar a palma e misturar com a fonte de fibra seca. Essa mistura faz o rumen da ovelha funcionar perfeitamente, mantendo seu rebanho gordo e produtivo, mesmo quando não tem o capim verde no pasto. E para complementar, a gente usa o sal mineral próprio para ovinos e uma fonte de proteína, porque a palma não tem muita. Já para quem está em outras regiões do país, a saída é fazer silagem de milho ou de sorgo, ou trabalhar com feno e ter o sal. O importante aqui é você se preparar antes do auge do mormaço, para a sua reserva de alimento ter qualidade. Se você fechar contratos com produtores de grãos ou fornecedores de volumoso logo cedo, você garante um preço mais baixo e evita aquela escalada absurda de valores que acontece quando todo mundo resolve comprar ao mesmo tempo na hora do vamos ver. A Embrapa Caprinos e Ovinos destaca que o uso estratégico de reservas forrageiras, como a silagem, o feno e a palma forrageira, reduz bem a dependência de insumos externos caros e garante a sustentabilidade econômica do rebanho durante secas causadas por fenômenos climáticos extremos. E é exatamente aqui, com a alimentação garantida e o rebanho protegido na sombra, que o mercado trabalha a seu favor. Você lembra que eu falei sobre o efeito manada? Enquanto o criador desavisado está desesperado vendendo as matrizes dele a preço de banana, porque o pasto dele acabou, você que se planejou, que tem sombra, água limpa e comida guardada, vai fazer o caminho inverso. Você vai segurar o seu rebanho e, se estiver um espacinho no caixa, vai aproveitar para comprar aquelas boas matrizes que a concorrência está jogando a qualquer preço para não tomar prejuízo. Você limpa o mercado comprando uma genética boa, pagando mais barato quando o negócio apertar para o lado do criador que não se preocupou. Quando o pior do El Niño passar, e a gente sabe que sempre passa, o cenário vai ser o seguinte: o mercado vai estar necessitando de carne de cordeiro, porque muita gente quebrou ou diminuiu o rebanho drasticamente, a oferta vai cair e o preço do quilo do borrego vivo vai aumentar, alcançando valores mais altos lá na frente. Então quem tiver animal gordo, saudável e pronto para entregar nessa janela de escassez, eu posso dizer assim, que vai colocar o preço que quiser na mercadoria e vai lucrar melhor que nos anos de clima normal. A crise climática limpa o mercado de amadores e premia quem trabalha com profissionalismo. E é assim que a gente transforma o medo em dinheiro no bolso. Para você conseguir colocar tudo isso em prática sem bater a cabeça e sem correr o risco de errar na hora de balancear a alimentação das suas ovelhas, nós precisamos amarrar o nosso planejamento de manejo. Para tudo dar certo, você precisa cair em cima do controle sanitário e da observação diária dentro do aprisco. Não adianta nada a gente fazer o estoque de comida se a verminose continuar comendo a ovelha por dentro, ou se o calor continuar sabotando os animais sem a gente perceber. Por isso que a partir de agora, você precisa intensificar o acompanhamento do rebanho. Use o método FAMACHA para olhar a cor dentro dos olhos da ovelha toda semana. Se notar que a coloração começou a baixar e caminhar para o branco, separe esse animal imediatamente e comece o tratamento direcionado. Não espere o lote inteiro pegar e ficar fraco. No pasto que sofreu mais por causa da seca, faça uma rotação mais estratégica, dando um tempo maior para o capim tentar descansar, mesmo que a rebrota seja pouca. E com os carneiros reprodutores, faça o manejo de poupar do sol forte. Deixe os reprodutores descansando na sombra durante as horas mais quentes do dia e só solta as matrizes no começo da manhã ou no final da tarde, quando a temperatura está mais amena. Isso protege a fertilidade deles e garante que sua próxima taxa de nascimento não diminua. O El Niño não perdoa quem trabalha no achismo. Ele funciona como um divisor de águas na roça. De um lado vão ficar os criadores que vão reclamar do tempo, ver os animais emagrecerem e acabar quebrando, e do outro lado vão ficar os produtores que se anteciparam, que ajustaram a sombra, cuidaram da água e estocaram o alimento. Esses serão que vão prosperar nos tempos difíceis. Lembre do trabalho das formigas.
E para você não passar por esse período de aflito e ter certeza que está tomando a decisão certa em cada etapa do seu manejo, conheça o e-book do Zero Aprisco. Ele foi feito sob medida para bater de frente com todas as dificuldades que todo ovinocultor que veio de baixo já passou, trazendo as respostas práticas que você precisa para blindar sua criação e fazer o seu dinheiro render de verdade, sem desespero com a seca. O link está aqui abaixo na descrição, no primeiro comentário fixado e nesse QR Code da tela. Garanta o seu e-book agora e mude o destino do seu rebanho hoje mesmo. Meu nome é Levi, sou criador e sou estudante de veterinária, e se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse, e até mais.